todos com a paz do Senhor. Meu nome é Dayana. Vou falar um pouco da palavra de Deus e vou falar uma coisa que nós já estamos vivendo que vai piorar mais ainda. Começo do Apocalipse, que a gente está já no começo, né? Porque já aconteceram várias coisas, já tem os falsos profetas aí pregando, os querem ser Papai Noel. Então, muitas pessoas, elas... os crentes, tomara que venha, tomara que a vida do Senhor venha logo para mim junto. Gente, você não deve pedir a vinda de Deus. Vai ser terrível quando ele vir. Você não deve pedir, você deve se preparar para a vinda dele. Então, não adianta você pedir, na hora não vai estar preparado. E aí? O que vai acontecer? E cada um de nós vamos ter um gafanhoto bem grandão, que na Bíblia fala, né? Então eu quero que vocês abrirem Apocalipse, capítulo 8. Aberturas do 7º selo, os 7 anjos com as 7 trombetas. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que se estavam diante de Deus. E foram-lhes dados as 7 trombetas. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, queimou-se a terça parte da terra. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tomou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Então, tem pessoas que não acreditam no inferno. Gente, é claro que existe o inferno. Então, se vai acontecer tudo isso, então, gente, não adianta vocês não pregarem a palavra de Deus, esses falsos profetas, que colocam as palavras deles pra... Não colocam nem a Bíblia mais. Eles usam a própria palavra dele, que não serve de nada. Eu não sei se ele está falando a palavra de Deus, Apocalipse, as coisas que virão. Não explica que o inferno existe, que tem que ficar com medo mesmo, porque a pessoa tem medo, a pessoa tem a coragem para buscar, para ter força, para vencer e tudo. E as pessoas hoje em dia não tem isso. Então aqui diz: e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o monte da estrela era abissinto, e a terça parte, e muitos homens morreram das águas, porque se tomaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terra, a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escureceram. Então imagina, o dia escuro, como é que a pessoa vai começar a viver assim? Então, é muito terrível. Então não peça para a vida de Deus. Se preparem para isso, mas não peçam. Para que a terça parte deles se escureçam, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite, ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Nossa, gente, é que diz, ai, ai, daqueles que estão na terra. E por que tem gente clamando para vir a vinda de Deus? Então, é um dia extremo, terrível. Se outra pessoa toda a água vira sangue, aí a pessoa pensa, não, vou guardar 1 litrão de água para mim beber. A água que fica também na gaveta vai virar sangue. O dia vai escurecer. Nossa, gente, é muito terrível. A quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhes dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar, e do fundo vieram gafanhotos sobre a terra. Aqui, quando aconteceu isso, já foi feito
o arrebatamento, e só ficam aqueles que ou fogem para não aceitar a marca, aqueles que não têm vão fugir, vão ficar no mato para que não... Porque no começo vai ser como se pede nosso fiscal paulista, não quer, outros quer. Então, no começo não vai ser obrigado, mas depois vai ser obrigatório. Ou vai pro inferno e pronto, já era. E do fundo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizeres dano à erva da terra, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era ferir o homem, e naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aparecer dos gafanhotos eram semelhantes aos de cavalos, aparentemente para a guerra. E sobre as suas cabeças havia uma coroa, como uma coroa, semelhantes aos de ouro. E os seus rostos eram como o rosto de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como dentes de leões. E o ruído das suas asas era como o fluindo de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às de escorpiões. Já pensou? Você vai passar 5 meses sendo picado por um bicho tamanho de um cavalo, o rabo dele batendo como um escorpião? Era para danificar o homem por 5 meses. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. A 6ª trombeta. E tocou a 6ª, o anjo a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estavam diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto aos grandes rios Eufrates. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 3ª parte dos homens. Olha só. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões. Houve números deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam. Gente, isso tudo Apocalipse que está para acontecer. Nossa, é terrível. Muitas pessoas pedem para a vinda de Deus. Tem que preparar-se. Buscar uma igreja que busquem a Deus, que leia a Bíblia de verdade, procurem a Bíblia, se batizem. Busquem os mandamentos, que é isso que Deus quer. Claro, se você quiser ficar no Apocalipse, venha, eu fico calada, mas se não, aí eu falo, né? E assim vi os cavaleiros nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam. Tinha coroas de fogo, e jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíram fogo e fumo e enxofre. Por estas 3 foi morta a 3ª parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre. As suas caudas são semelhantes a serpentes. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem aos seus demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições. Então, gente, tem pessoas que depois de tudo isso não vai se arrepender de nada. Vai ficar sofrendo, vai ficar morrendo, mas não vai se arrepender de coração.
Então, a sétima trombeta. E trouxe o sétimo anjo a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes, diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo o sempre. Amém. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinastes, e veio a tua ira e o teu tempo por todos, para que sejam julgados, destruídos os que destruíram a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grandes saraivas. Então, gente, vai acontecer tudo isso. Então, busquem a Deus, gente. Louvem a Deus, a Jesus. Procurem a Jesus. Busquem a Jesus, porque em Jesus encontra Deus. Isso vai vir. Não tem jeito. Deus falou, Deus prometeu, então acabou. Então, busquem a palavra de Deus. Deixe para você a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém.